Fala galera vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, trazendo o primeiro vídeo do canal, o vídeo de hoje, né, do dia 30 de outubro, nessa quinta-feira chuvosa aqui na cidade de Paracambi, do estado do Rio de Janeiro. Vamos aqui falar de informações do Vasco da Gama, de informações sobre o futebol brasileiro, muitas novidades para vocês. Pessoal, aqui ó, gravando de óculos de novo. Hoje vai ter 2 vídeos, tá? Tô gravando aqui de óculos porque não tem condições, vocês vão me perdoar, mas não tem condições de gravar sem óculos não, gente. Eu não enxergo porcaria nenhuma. Vai fazer reflexo, vai refletir a luzinha aqui na minha lente, é fundo de garrafa. Eu vou tentar, ó, o máximo aqui é que meu óculos também ele é grande, né? Então, assim, meus olhos não são lindos, não são azuis, então, quem disse também que sinônimo de olho bonito é olho azul, né? Todo mundo botou isso aí como uma coisa, né? Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas, enfim, deixa pra lá. Vamos aos assuntos de hoje, aos assuntos de futebol. Pessoal, como eu disse, tá? Vou voltar aí a jogos. Vai rolar aí semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense. E talvez agora o jogo contra o Juventude, eu talvez deva ir. Agora não, porque contra o São Paulo é 8h30 da noite. Foi aquela situação que eu falei para vocês. Aqui, para quem mora aqui em Paracambi, é complicado de ir para qualquer lugar, né? Então, não tem condições, cara. Agora, Copa do Brasil, eu tô até com os horários definidos aqui, eu vou falar disso já já, seguindo aqui a pauta, né? Mas na Copa do Brasil vai ser mais acessível, vai ser dia de semana, tem como voltar para casa, eu vou estudar essa hipótese. Olha, gente, ontem tiveram jogos, né? Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, Fluminense e Ceará. O Fluminense ganhou de 1-0 do Ceará, péssimo resultado para o Vasco da Gama. E o Fluminense se distanciou aí. O Fluminense agora está 5 pontos à frente do Vasco da Gama. 39, 40, 41, 42. O Vasco tem 42. O Fluminense, se eu não me engano, ele foi a 47. Me corrija se eu estiver errado aí. O Ceará está lá na zona da confusão lá, em 14º colocado, lutando também para fugir, para escapar dessa zona maldita do rebaixamento, né? E a mulambada que jogou com o Racing conseguiu passar empatando em 0-0 lá na Argentina. Olha que incompetência do time do Racing. Com 1 a mais durante boa parte. Gente, eu não vi o jogo não, tá? Eu não vi o jogo porque há muito tempo que eu não assisto o jogo do Império do Mal. Eu vou explicar por quê. Nada contra quem assiste, contra quem quer secar. Respeito a opinião de todo mundo, mas opinião minha, eu não perco mais o meu tempo vendo o jogo lá do rival. Por quê? Porque a mídia pegou lá o Urubu para ganhar dinheiro em cima dele. No caso ali, começou ali com o Grupo Globo, Roberto Marinho, flamenguista declarado, sempre foi, pegou o time dele para virar business, né? Desde do início do início não, vamos botar ali meados da década de 70 para cá, né? Passando por aquela Libertadores deles, que eles ganharam ali, eliminando o Atlético Mineiro daquela forma esdrúxula, né? Com o time do Atlético Mineiro todo sendo expulso pelo José Roberto Reis. Ali começou a propagação ali, o mito, a maior torcida do Brasil e tudo. Só que a mídia toda, né, em conjunto, foi atrás, na mesma sintonia, para não ficar para trás também, né? As outras emissoras de televisão, os outros veículos de comunicação fora do Grupo Globo seguiu o mesmo caminho. Porém, todavia, né, eles se fazem em cima de quem seca o urubu e não da torcida deles. Eles criaram um time para ser odiado, eles criaram um time para ser detestado pelas outras torcidas e dessa forma, assim, eles têm audiência da própria torcida deles e de quem torce contra eles.
Devido a isso, eu não assisto mais jogo do Urubu. Quando eu sei que eles perdem, eu zoo, eu tiro sarro, não sei o que, já é outra coisa, mas parar para assistir. Ontem eu parei para assistir os últimos 10 minutos. Eu falei, já que tem tanto tempo que eu não assisto, né, que eu não seco eles, vamos ver se eu der uma secadinha hoje aqui, para ver se de repente dá certo, né? Mas enfim, infelizmente eles passaram para a final aí, agora está esperando o próximo confronto entre o Palmeiras e a LDU, o segundo jogo aqui, o primeiro jogo o Palmeiras perdeu 3-0. Eu falei Laú ontem, tá, gente? Desculpa, tá? Errei. LDU. LDU. E o Palmeiras vai ter que reverter esse resultado de 3-0 que eles tomaram lá na altitude, vai ser meio complicado. Dá para reverter, tá? Porque aqui esses times não são nada. Aqui eles são uma paia, né? Eles são bons na altitude. Vamos ver se o Palmeiras consegue reverter. Corrigindo outro erro aqui, corrigindo não, né? Só acrescentando um adendo, o interesse do Vasco no Jefferson Lerma, lá do Crystal Palace, eu esqueci de dizer que o salário dele está além das expectativas da diretoria vascaína, tá? Ele teria que passar por uma adequação salarial, baixar um pouco o salário dele para ele poder jogar aqui no Vasco. Porém, o interesse do jogo, o que o Vasco tem de vantagem é porque ele está escanteado lá no Crystal Palace, ele está na reserva e ele quer ganhar minutagem para jogar na seleção colombiana. Isso aí pode vir ser a favor do Vasco. Bom, dadas essas informações, essas observações aqui, falar sobre recuperação judicial. Tá? Recuperação judicial, o clube informou o tribunal que abriu um incidente sigiloso específico para prestar contas ao DIP Finissem. Determinação da juíza da quarta vara da quarta vara empresarial para entrega de documentos sobre a entrada, uso e destino dos recursos de recuperação financeira sob a fiscalização restrita do próprio juízo passivo acessivo que mostra cumprimento das exigências. Tá? Isso aí é positivo, gente, por quê? Isso pesa positivamente porque na análise é como se o Vasco estivesse prestando satisfação ao próprio juízo, como se ele estivesse prestando satisfação à própria justiça, dizendo que está cumprindo as exigências. Então isso é muito importante aí para que o juiz possa fazer a homologação da recuperação judicial do Vasco, que vai ser muito importante nesse exato momento para o Vasco poder caminhar, para o Vasco poder seguir em frente, né? Como SAF, como empresa, para ele poder fazer essas operações tranquilamente, sem ter nenhum tipo de asfixia financeira, tá? Então é mais um passo aí que a diretoria dá na recuperação judicial para ver se isso entra logo, né, em vigor, para ver se isso tem logo um andamento para quanto antes o Vasco poder caminhar e evoluir aí na esfera esportiva e financeira também. Olha, pessoal, datas e horários aí das semifinais estão definidos, né? O primeiro jogo dia 11/12 às 20 horas, como eu falei logo no início do vídeo, 20 horas é um horário bom, dá para eu ir, dá para eu voltar para casa. Porém, o segundo jogo, que é no dia 14/12, às 20h30. Eu não sei por que a CBF inventa essas histórias. Um primeiro jogo, 20 horas. O segundo jogo, 20h30. Por que não os dois às 20 horas? Seria muito melhor. Eu sou da época que quando o jogo era no meio de semana, tipo numa quarta-feira, ele era 20 horas. Era raro de ter jogo quarta-feira, ali na década de 80, por ali. Era raro de ter jogo no meio de semana. Geralmente os jogos eram sábado e domingo. Sábado geralmente era 6 horas da tarde também, às 18 horas. E quando era quarta-feira também. Quando era quarta-feira, na verdade, era 20 horas. Mas desde que a televisão começou a
a tomar o poder do futebol, cara, começou essa patifaria desse horário. Os jogos aos domingos eram 5 horas da tarde, porque o calor já tinha baixado um pouco, ainda mais aqui no verão carioca. Agora não, agora é 4 horas da tarde, um calor infernal quando está no verão. Então, eu não consigo entender, sabe? Certos horários aí que a CBF determina, sinceramente, eu não consigo entender. Olha, ingressos para Vasco e Juventude já vão começar a ser vendidos hoje. Agora que eu estou gravando esse vídeo, talvez está começando agora as vendas para os sócios, tá? E daqui mais ou menos uns 3 dias abre para venda geral. A partir das 2 horas da tarde começa a venda para Vasco e Juventude, se você tem interesse, né? Vai ser no dia... Eu não anotei o dia, mas vai ser no próximo sábado, jogo que está marcado para as 18 horas, se eu não me engano, é dia 4 de novembro, se eu não me engano, dia 4? Dia 4 não, dia 8 de novembro, uma coisa assim, agora eu esqueci, dia 8 de novembro, não sei, é no próximo sábado. Sem ser esse sábado, o outro, tá? Vasco e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E a venda já começou agora pelo Sócio Gigante, site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que é sócio já pode ir lá comprar. Eu já falei com meu amigo Bruno Tiburão, que é meu parceiro aí de jogo aí, que a gente divergiu aí na época das eleições do Vasco e tudo, mas hoje está de boa. Pessoal, o Vasco tem interesse em Juan Sanabria, de 25 anos, jogador da seleção uruguaia, lateral esquerdo. Foi como eu falei, o Vasco está precisando de lateral esquerdo, para reserva do Piton. E caso o Piton saia no final do ano, né, que ele vá para a Europa, que pode ser pode ser um acontecimento aí, que já várias vezes já foi ventilado isso, seria o lateral esquerdo para ficar no lugar do Lucas Piton. O Juan Sanabria, ele joga no Atlético San Luis, no México, ele é capitão do time, e ele está numa lista de 50 nomes do Admar Lopes. Ele joga de lateral esquerdo, meia esquerda e até de ponta esquerda, tá? Na última data FIFA, ele chegou a jogar de ponta esquerda, chegou até a fazer um gol. O contrato dele encerra dia 30/6, especulações aí do futebol já começa, né? Porque o Campeonato Brasileiro já vai começar mais cedo ano que vem, né? Essa nova fórmula da CBF. E o Vasco já começa a se movimentar nos bastidores aí, mas é uma especulação, vamos ver se acontece. Tem o Jefferson Lerma lá e agora o Juan Sanabria, jogador de 25 anos, lateral esquerdo da seleção uruguaia. O Dinamo Kiev quer o Leandrinho, tá, pessoal? Pintou o interesse aí do Dinamo Kiev para a contratação do Leandrinho, que eu acho que deveria ganhar mais chances, né? Já que o Vasco tem essa carência de lateral esquerdo, eu não... Desde do Ramon Dias, eu não vejo o Leandrinho ganhar mais chances no Vasco da Gama. Ele teve um bom início, ele participou de alguns jogos do Campeonato Carioca ali na época do Maurício Barbieri, chegou a fazer gols, inclusive, e depois dali ele não teve mais chance. Eu não sei o que acontece, a mesma coisa aconteceu com o Cauã Barros também lá atrás. De repente ele foi emprestado, não teve mais chance. O Leandrinho está acontecendo a mesma coisa. Eu queria ver ele mais atuando com a camisa do Vasco, né? Porém, o clube talvez tenha interesse de faturar alguma grana com o lateral esquerdo, cria da base, tá? Falar em cria da base, o Ryan treinou hoje, normalmente, né? Ele fez atividade na academia e foi liberado para os treinos de hoje, né? Treinou com um grupo, treinou tranquilo e o Vasco vai ter mais 3 dias aí para poder treinar e para poder bater o martelo de vez para ver se o Ryan vai para o jogo contra o São Paulo. Não, eu acredito que não vai ter problemas e o Ryan vai ser relacionado. Aí o Diniz vai ter aquela formação no ataque de novo, com o Andrés Gomes, o Ryan centralizado lá no ataque e o Nuno Moreira do lado esquerdo, né? Nuno Moreira que está em alta, falo isso daqui a pouco. Continuando aqui no Ryan, evoluiu aí a renovação do Ryan até novembro. Parece que o Vasco
vai ratificar a renovação de contrato do Ryan, algo muito importante que eu já cansei de falar aqui, é notícia do Corujão Vascaíno, tá? E o Vasco deve renovar com o Ryan até o final de 2028, a multa vai chegar a 60 milhões de euros. Sem dizer que o salário do Ryan vai dobrar, claro, vai ter uma valorização do atleta, e a multa vai chegar a 60 milhões. Acertadíssimo, cara, acertadíssimo. A diretoria vascaína tem que valorizar os seus ativos. O Vasco já há muitos anos que não valoriza os seus ativos direito. Então tem que valorizar mesmo. E o Ryan não pode sair por menos de 60 milhões de euros, pessoal, entendeu? Só fazer um adendo aqui, ó. A notícia sobre Juan Sanabria, né? Crédito aí do Léo Lacerda, do Na Torcida Vascaínos. Esqueci de citar a fonte. Eu falei para você que eu não sou repórter, eu não sou jornalista, eu apenas divulgo a notícia para vocês. Eu faço um resumo e divulgo a notícia para vocês aqui, tá? A imprensa colombiana repercute sobre Cuesta no Vasco, pilar defensivo. Jornal AS da Colômbia aí elogiando o nosso zagueiraço aí, Carlos Cuesta, que tá lá em cima, né, cara? Tá a base sólida ali na defesa do Vasco. O Vasco tá invicto, o Vasco não tomou gols ainda com essa dupla de zaga Carlos Cuesta Carlos Cuesta e Robert Renan. Mas o Cauã Barros ali na cabeça de área, o Vasco tá invicto. A defesa do Vasco não foi vazada quando esse trio defensivo esteve dentro de campo. Da mesma forma, aí, o nosso Portuga Nuno Moreira, está em alta lá em Portugal e na Europa, tá? Europeus repercute boa fase de Nuno Moreira, diz o jornal A Bola. Coutinho fez elogio, o melhor português em atividade. Robert Renan e Cauã Barros também elogiaram. Isso aí, notícia do jornal O Lance, trazendo aí que o Nuno Moreira está em alta aqui no Vasco, elogiado lá na Europa, elogiado em Portugal, na terra dele, na terrinha, né, pelo jornal A Bola. O Nuno Moreira aí, que tem realmente tido uma performance sensacional. Foi uma ótima aquisição do Vasco da Gama, caiu como uma luva ali naquele lado esquerdo ali do time. O português, ele é sinistro. O único problema dele é que ele não aguenta o jogo todo. Ele ainda não se adaptou aqui ao ritmo do Brasil. São muitas viagens longas, assim. O Brasil é um continente aí de proporções aí grandiosas, aí, totalmente ao inverso de Portugal, né? Portugal equivale a uma cidade de São Paulo, vamos dizer assim, ou até menos do que isso. Então, é muito diferente a locomoção, é muito mais desgastante, é muito mais cansativo você disputar um campeonato brasileiro, justamente pela dimensão continental que o país tem, que é muito grande, entendeu? Que o Brasil tem, na verdade, né? Então, Nuno Moreira aí se destacando, só que chega no segundo tempo ele dá uma desacelerada, aí tem que trocar, mas o Vasco hoje tá com os suplentes bons, tá com um banco de reserva bom, tem recomposição e agora, né, o time não deixa cair o nível mesmo depois das substituições. É isso aí, as informações de hoje. Tendo alguma coisa assim mais relevante, eu trago para vocês aqui no vídeo da noite. Hoje eu vou tentar vir mais cedo, tá, pessoal? Que ontem realmente o dia foi mais corrido. E vou tentar fazer um vídeo mais curtinho também, que eu tô vendo que esse daqui, ó, tá indo para 20 minutos já. Então, pessoal, mais uma vez aqui no canal Vascaíno Norte a Sul, falando para todos os vascaínos Norte e Sul. Desculpa, Vascaíno Norte e Sul. Vascaíno Norte e Sul, tá? Falando para todos os vascaínos Norte e Sul desse país. Até mais tarde, fique com Deus, saudações vascaínas, força Vascão!